Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Meus amigos, aconteceu uma situação que passou meio desapercebida nos olhos das pessoas, né? Passou meio desapercebido aos olhos do grande público. Outros indivíduos aí da nação brasileira tiraram até por menos, mas eu vou aqui mostrar algo bem relevante, bem importante. O que acontece? O ministro da Suprema Corte, ministro Chandex, que vocês conhecem muito bem, bonito, lindo, certo? Ele deu uma resposta muito mais dura do que aquela que foi noticiada. Ele deu uma resposta, a resposta que ele deu não foi para a indivídua em questão, mas sim uma resposta para o Lula. Por quê? Porque quem é a pessoa, quem é aquele ser vivo, é que bebe um pouco, que representa muito bem, que é a personificação do PT. É o Dirceu? Não. É o, sei lá, pensa qualquer outro nome do PT aí? Não, é o Lula. Ok? Ok. E quando a Narizinho, certo? A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, fala, ela está falando em nome, não apenas dela, mas em nome também do partido. E quando se fala em nome do partido, o que ocorre é o Lula que meio que está falando. Para quem não se lembra, basicamente, a deputada e também presidente, né, do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, falou algumas coisas reclamando da Corte Eleitoral, certo? Reclamou das multas, até aí tudo bem. Falou que os valores eram muito altos, até aí, na opinião do Chandex e de outros ministros, tudo bem. Quando de repente ela teve a brilhante ideia de sair metendo louco, reclamar da Justiça Eleitoral e dizer, como está aqui em azul, falar que a Justiça Eleitoral ela era irrelevante. Essas são palavras da Gleisi Hoffmann, não minhas. Essa é a opinião da deputada Gleisi Hoffmann, não é a minha opinião, certo? Beleza? Então tá bom. Inclusive, a CNN, ela fala isso no momento, a Gleisi Hoffmann fala isso, no momento ao qual está sendo cotada para compor o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Meu amigo, é complicado, né? Bem complicado. Mas tudo bem, agora que eu já contextualizei para vocês, o ministro Alexandre fez uma nota, até aqui a matéria, pega só um trechinho da nota, fala, não, o Chandex disse que eram afirmações da política foram errôneas e tal. Beleza, até foi dito assim, não, porque o ministro Alexandre não citou o nome da Gleisi, não citou? Vou mostrar aqui para vocês. Só antes de mostrar a nota aqui do ministro Alexandre, eu vou pegar aqui esta matéria do Estadão, beleza? Na qual esta repórter, ok, ela disse que conversou com alguns ministros da Suprema Corte. E aí, esses ministros que estão falando a coluna aqui sobre anonimato, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, Maurinho entra já já. Falaram sobre o anonimato, ok? Falaram palavras bem duras. E, conforme está na reportagem, foi justamente as palavras desses ministros aqui que influenciaram o ministro Alexandre a fazer a dita nota, não apenas em nome próprio, mas em nome também de toda a Justiça Eleitoral. Falaram assim, a Gleisi passou dos limites. A gente sabe que ela não é brilhante. Aqui o ministro da Suprema Corte que afirmou isso, a coluna, chamou a Narizinho de tonta, né, para não dizer nada mais grave. Mas deveria ter aprendido alguma coisa nos últimos anos. Não ter compreendido o papel que a Justiça Eleitoral desempenhou é um absurdo, afirmou um dos ministros. Ok. E não foi a única manifestação. Um outro integrante do Supremo também disse, foi uma agressão sem limites. Penso, agora é o Will falando aqui, penso que isso deveria virar um inquéritozinho, deveria parar de repente lá no inquérito das fake news. Talvez fosse até interessante que algum deputado ou senador da base levasse especificamente as palavras da deputada e também presidente do PT ao ministro Alexandre, em especial ao inquérito das fake news, por exemplo, para que isso seja apurado e que seja aberta uma investigação. Will, mas o Chandex não vai fazer nada. Olha, meu amigo, ele já fez alguma coisa. Mas que não foi nada, que não foi isso, que não foi aquilo. Meu amigo, foi a primeira vez. E assim, a gente precisa lembrar sempre que o Chandex, ele não manda recado, ele não brinca, ele não fica de converser. Ele vai lá e faz. Então, o que eu vejo é que ele disse o seguinte, não pisa fora da faixa. Vou te dar essa colher de chá aqui. Foi justamente porque a petista provocou uma indignação generalizada que o presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre, divulgou uma nota em defesa da instituição. Ele precisava falar mais alto para estancar este debate e imediatamente avaliou outro ministro em conversa com a jornalista. Beleza? Tá tudo contextualizado direitinho. Vamos à nota aqui então. A nota tá aqui no site
do site do TSE, beleza? Olha o que está dizendo. O Tribunal Superior Eleitoral repudia afirmações errôneas e falsas. As matérias, meus amigos, de um modo geral, as matérias veiculadas pela mídia, ficaram restritas a esta primeira linha aqui, que eu acabei de pintar de azul. Estava em verde, eu acabei de pintar de azul. Né? Ficaram restritas a esta primeira linha. Realizadas no intuito de tentar impedir ou diminuir o necessário controle de gastos públicos realizados pelos partidos. Ok? Beleza. Lamentavelmente, disse o Alexandre, a própria existência da Justiça Eleitoral foi contestada. E agora, aqui em verde, bem no meio da tela, é citada a Gleisi Hoffmann aqui. Só que não está o nome dela. Está sendo citado de um outro modo, um pouco mais polido, mas está falando especificamente da Gleisi Hoffmann, a deputada e presidente do PT. Olha só, contestada por presidente de partido político. Ora, o Valdemar falou alguma coisa? Algum outro presidente de partido político falou ontem alguma coisa parecida com o que a Narizinho disse? Não. Então, o Chandex está se referindo especificamente ao PT e a Gleisi Hoffmann. A própria existência da Justiça Eleitoral foi contestada por quem? Por presidente de partido político. Fruto do total desconhecimento sobre sua importância, estrutura, organização e funcionamento. Aí tá aqui, né? Explicações, juízes, mamilos, eleitores e tal. Isso é motivo de orgulho nacional e não de agressões e não para agressões infundadas. O Alexandre tá deixando muito claro aqui, ó. Ô, viado, anda direito aqui na faixa, não pisa fora, não joga, não bota uma gota pra fora da bacia aqui, que o bicho vai pegar pro lado de vocês também. O Alexandre tá deixando muito claro, por isso que veio esta nota oficial aqui da Corte Eleitoral. É por isso que saiu isso aqui. As pessoas não estão dando muita importância, mas imagina que amanhã ou depois, sei lá, algum outro indivíduo do PT fica só no aço, só no fogo. Imagina que de repente, sei lá, o Lula, por exemplo, toma-lhe um fogo, sai falando algumas porcarias e fala, né, meio que de repente dá a entender alguma coisa que o Chandex não goste. Ele já avisou aqui. Ele já deu o colete de chá dele. Ele já deu. E o Chandex fez isso outras vezes. Olha só. Atua com competência, transparência, mamilo, a autêntica coragem para lutar contra as forças que não acreditam no Estado democrático de direito e pretendem obstar que atuem no sentido de garantir o cumprimento da Constituição Federal e da legislação. Olha, eu fui uma das primeiras pessoas a dizer que cedo ou tarde, este senhor aqui, o ministro Alexandre, vai acabar dando uma porrada bem forte, bem firme, direta mesmo nesse pessoal do PT. Aqui está muito explícito. Ele falou especificamente da Gleisi Hoffmann, disse que ela não sabe o que está dizendo, falou que a corte, que toda a justiça eleitoral é motivo de orgulho, e disse que vai lutar igual um leão, só que sem a juba, né? Igual um leão para defender o Estado democrático de direito contra todo aquele que tentar dar uma de louco. Está aqui, certo? Está aqui no site do Tribunal Superior Eleitoral. E isso, inclusive, motivou, uma nota de repúdio do Colégio de Presidente dos Tribunais Regionais Eleitorais, que manifestou repúdio e tal. Não vou ler tudo aqui, porque basicamente é uma repetição do que foi dito. Então, saiu nota da Associação de Magistrado, Associação de Servidores e por aí vai. Saíram notas aos montes, todas elas concordando com o que foi dito aqui pelo ministro Chandex. Ok? Então, meu amigo, eu tenho uma coisa para te dizer que é assim. O pau que bateu em Chico, no caso, né? O pau que bateu no Johnny Bravo, no Bonorito, cedo ou tarde, este mesmo porrete vai bater, mas com vontade na moleira de quem resolver meter o louco em cima dele. Neste caso aqui, foi justamente a Gleisi Hoffmann do PT. Tiraram por menos, né? Tiraram, que eu digo assim, a mídia deixou por menos, se restringiu a primeira linha do texto, ignorando completamente o restante, e é assim que a grande mídia faz. A grande mídia mentiu? Não, a grande mídia pegou só a primeira linha, ignorou todo o restante, que estava cheio de recadinhos, cheio de motivos de alerta para o pessoal do PT. Isso estava passando desapercebido pelos nossos olhos. Certo, meus amigos? Então peço a você, o seu like é muito importante, tá certo? Dá o teu like, compartilha esta live aqui. Um beijo, meus amigos. Fiquem com Deus, valeu, falou, tchau, tchau.